pessoal, nessa nossa videoaula nós vamos aprender a identificar em uma reação os agentes oxidantes e os redutores, tá? Então vejamos, aqui nós temos a reação do C2H4 mais oxigênio, gerando CO2 mais água. Então aqui eu não tenho necessidade de balancear a reação, porque já está balanceada, você pode verificar em detalhes. Então vamos nos ater apenas a conferir o estado de oxidação para cada um dos compostos contidos na reação. E em seguida, nós, através do estado de oxidação, do número de oxidação, nós iremos identificar quem é o oxidante e quem é o redutor. Então, o primeiro passo aqui, vamos começar por C2H4. O hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, ele é menos eletronegativo do que o carbono, tá? Então, nessa situação, o estado de oxidação aqui no C2H4 vai ser mais 1, certo? Então, como tem 4 hidrogênio, eu multiplico por 4. 4 vezes 1 dá 4, né? 4 mais. Só que tem dois carbonos. Então, eu divido 4 por 2, que no caso vai dar 2, né? Então, neste caso aqui é menos 2. Então, se em uma molécula um elemento tem um número de oxidação X positivo, então o outro elemento que está ligando a ele tem que ter o número de oxidação X negativo, porque um ganha e o outro perde. Então esse é o processo. Então aqui o oxigênio, como está ligando o outro átomo de oxigênio, o estado de oxidação é 0. Aqui nós temos o carbono e o oxigênio. Lembrando, o estado de oxidação do oxigênio que está ligado ao carbono, pelo fato de ele ser mais eletronegativo, vai ser o estado menos 2, aquele mesmo que aparece na tabela periódica, como o mais comum. Já o carbono, como tem 2 oxigênios, tem que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá menos 4, certo? Então, aqui tem que ser mais 4, é o estado de oxidação do carbono. Na molécula de água é a mesma situação. O hidrogênio tem 2 hidrogênios ligando o oxigênio. Então, cada oxigênio aqui, o oxigênio na molécula de água vai ter o estado de oxidação menos 2, porque ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios. E, naturalmente, como são 2 hidrogênios lá, vai ter o estado de oxidação mais 1. Então, está feito aqui. Agora nós temos que identificar quem é a espécie oxidante e a redutora. Tá? Lembrando, oxidante é quem ganha elétrons, ou seja, retira elétron de uma outra espécie. A redutora é aquela que perde os elétrons, tá? Então, é interessante que saibamos identificá-los. Então, vejamos. Olha, nos reagentes, o estado de oxidação do oxigênio é 0. Já no produto, ó, é sempre menos 2. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Então, aqui no produto é sempre menos 2. Ó, menos 2, menos 2. Então, o que eu posso afirmar? O agente oxidante nos reagentes é o oxigênio. O oxigênio é o agente oxidante, tá? E o redutor vai ter que ser o carbono, porque o hidrogênio não muda seu estado de oxidação. Ó. Aqui é mais 1 e ele continua aqui mais 1. Então não muda, não há variação no número de oxidação. Então, neste caso, a espécie redutora vai ser o carbono. Por quê? Nos reagentes, o estado de oxidação, ou o número de oxidação deles, é menos 2. Já no produto, é mais 4, ou seja, ele perdeu elétrons nesse processo. Então, ele vai ser a espécie redutora. Então, é desta maneira que eu consigo identificar quem é a minha espécie oxidante
e quem é a minha espécie redutora. Esta observação é extremamente útil em várias situações na química, principalmente em sistema de balanceamentos, em que eu utilizo o estado de oxidação como guia para atribuir os coeficientes estequiométricos. Então é isso, pessoal.